CRJ21 Rabelo. Vou responder a dele agora, porque ele estava agoniado lá no início. Pai, eu disse, manda um live pixel, não sei o que lá, que aí a gente responde. E ele... Então, eu acho que vale a pena, porque é uma pergunta que normalmente a gente recebe, né? Tipo, esse negócio de santo, esse negócio de não sei o que lá, bababá. E ele diz, Lancaster, quais documentos históricos, fontes primárias, fora da Bíblia, os mais remotos possíveis, atestam a veneração aos santos e 2, o uso de imagens de Jesus, Maria ou santos? Existem fontes escritas e fontes arqueológicas. As fontes arqueológicas são numerosíssimas, basta-se ir às catacumbas, não apenas romanas, mas principalmente as romanas, e lá se verão numerosos grafites das origens do século III, do século IV, do século V, alguns até do século II, claramente invocando a intercessão dos santos. Claramente. Existe lá na catacumba de São Sebastião, isso é muito relevante porque a catacumba de São Sebastião, em Roma, ela foi durante a perseguição do imperador Valeriano, se não me engano, que perseguiu a igreja entre 257 e 260. Eu tenho quase certeza que é da perseguição de Valeriano. As relíquias de São Pedro e de São Paulo foram, para quem não sabe, relíquias são os restos mortais. Foram retiradas dos seus locais de sepultamento original, São Pedro no Vaticano e São Paulo na Via Ostiense, para que elas não fossem profanadas e caíssem nas mãos dos perseguidores. Elas foram levadas, foi Valeriano mesmo, porque Valeriano confiscou os bens da igreja. Elas foram levadas e guardadas nas catacumbas de São Sebastião, que seria depois de São Sebastião. Na época não era chamada assim, porque São Sebastião nem havia nascido. E ficaram guardadas ali por um tempo. E se vê até hoje, naquela cripta, naquela catacumba, Pedro e Paulo, orai por Vitor. Mas veja, logo depois, essas relíquias foram tiradas de lá e levadas de volta para os seus lugares. Por que alguém iria ali pedir a intercessão de São Pedro e São Paulo? Porque aquelas relíquias estavam lá. E quando essas relíquias estiveram lá? No século III. No tempo de Valeriano, que morreu em 260. Então, e vejam, a gente não tem que aceitar a argumentação protestante de que houve assim, uma corrupção da igreja a partir de Constantino. Né? O que acontece no século IV não é para nós menos valioso do que aconteceu antes, é um fato. Né? A gente cede a essa argumentação justamente porque nos está sendo pedido. Mas, enfim, as catacumbas estão repletas disso. Agora, não apenas as catacumbas, também os documentos escritos. Isso, eu estou assim, mergulhado nisso, porque eu estou trabalhando recentemente, aliás, ao longo desse ano inteiro, numa obra que o Centro Dom Bosco fez, a campanha, e eu estou organizando, que é a História dos Mártires. E lá a gente traduziu mais de 200 documentos dos séculos 1, 2, 3, 4, 5, narrando as vidas dos mártires, e as mortes, obviamente, dos primeiros séculos. E lá, a gente, assim, talvez o mais antigo que eu me lembre, talvez seja que fale disso, mas documento a carta da igreja de Esmirna sobre o martírio de São Policarpo, mas numerosíssimos documentos posteriores, atestando a veneração aos santos, ao recolhimento das suas relíquias para serem veneradas, guardadas e se celebrar a memória daquele mártir no seu aniversário de martírio. Assim, basta ler, tem numerosíssimos. Não dá nem para citar que tem São Policarpo. Tem lá, no livro de Eusébio de Cesareia, narrando a perseguição de Sétimo Severo no Egito no começo do século III. Está lá, uma aparição de uma santa, Santa Potamiena, 3 dias depois do seu martírio, para o seu algoz, para o seu carrasco, falando que intercedeu por ele a Cristo.
para que ele se convertesse, e se converte também, e é martirizado, é São Basílides. Isso lá, atestando no começo do século III. Esses também, nas atas do martírio de São Frutuoso de Tarragona, que foi martirizado na perseguição de Valeriano também, 259, eu acho que ele morreu, foi martirizado com um diácono e um padre. Quando se pede para ele, quando ele está lá na pira, ou chegando na pira para ser queimado, é pedido a ele que alguém pede, não me lembro exatamente as palavras, mas pedindo para rogar por ele, quando ele estivesse junto de Cristo, ele fala que vai se lembrar de toda a Igreja Católica estendida do Ocidente ao Oriente. Então, assim, a intercessão aos santos, o pedido da intercessão dos santos é algo que era algo tão natural e fazia tão parte da própria constituição da própria vida católica que é citado assim como acontecimentos corriqueiros, que faz parte. Né? Não era necessário um tratado para explicar que nós veneramos os santos. Não, leia-se lá os sermões de São João Crisóstomo, por comemoração dos mártires em Antioquia, quando ele foi diácono, depois em Constantinopla, ele falando o tempo todo que se recorrer à intercessão deles. Né? Então, assim, é algo que... E veja, ninguém nunca questionou isso até, sei lá, tá? Eu nem sei se os valdenses questionavam isso, até os protestantes pedindo a intercessão dos santos. Então, é algo que faz parte da própria... sempre faz parte da prática católica. Eu vejo mais essa questão assim, como, claro, obviamente, muito bom você ter trazido essa questão, né, histórica, os documentos históricos. Claro, assim, estou falando espontaneamente, né? O que me vem à mente, mas... Mas eu acho interessante que quando você vai numa igreja protestante, né? Eu toquei numa igreja no Harlem, muito tempo, eu toquei uns 4 anos numa igreja lá no Harlem, em Nova York. E uma das coisas mais comuns era as pessoas rezarem umas pelas outras. Inclusive, era ensinado dentro da igreja que uma das formas mais poderosas de oração era a intercessão, né? E aí, óbvio, né? Tipo, alguns protestantes vão dizer, tipo, mas aí é uma pessoa viva rezando por você. Eu digo, mas o que é a promessa de Cristo para os santos, se não, tipo, não faz sentido que você morra, tá entendendo? No sentido que a sua alma morre, é isso? Tá entendendo? Aí você tem que ceder à doutrina adventista, que é a do sono da alma. Que é de que quem morreu está dormindo, mas a maior parte dos protestantes não crê nisso. Uhum. Né? Sim, porque o adventismo ele é uma coisa mais moderna ainda, né? Tipo, ele não é uma... Apesar de incorrer em erros que estão lá já desde o início da igreja, né? Mas assim... Sim, mas eles têm algumas particularidades que fazem com que até a maioria dos protestantes os recusem. Sim. Então, assim, é uma questão realmente, assim, eu acho que é de português mesmo, quase, saca? Como, por exemplo, por que veneraram o santo? Porque qual que é o que é uma veneração? É você admirar, né, a qualidade de algo que é venerável, né? Então, assim, se a pessoa é santa, a pessoa que morreu em amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa não é admirável? Né? Mas o protestantismo não tem essa noção de santidade que nós temos. A Igreja Católica crê que a santidade é algo intrínseco à alma, que transforma a alma desde sempre, desde dentro. E a faz crescer no amor a Deus, até se configurar plenamente a Deus. O protestantismo, pelo menos desde Lutero, tem uma visão jurídica da santidade. A justificação é, antes de tudo, simplesmente um decreto divino que atesta a salvação de alguém, não a transformação interna da alma. Então, protestante, não existe isso que você falou, uma amizade com Deus no sentido católico. Na amizade, no sentido católico, a ideia de amizade com Deus é, de fato, uma configuração plena da alma a Deus. Pela graça, obviamente, mas com a participação dessa própria alma.
que se submete à ação da graça. Protestantismo, não. Protestantismo, Deus, ele atesta que alguém se salvou ou não. De acordo com, aí, variará, né? De acordo com a corrente. Mas essa noção, assim, por que você tem que venerar? Por que você tem que ter devoção a alguém que simplesmente Deus declarou que essa pessoa está salva? Sim. No nosso caso, nós de fato acreditamos que aquela pessoa, ela, pela ação da graça, colaborando com a graça, se uniu tão plenamente a Cristo que até chega a ser aquela expressão de São Paulo: não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, por isso essa pessoa deve ser amada e venerada, porque ela amou a Deus de uma forma sublime, plena, e ela está hoje no céu gozando da recompensa deste amor. Então, é claro que nós vamos amá-la, porque essa pessoa está vendo a Deus face a face, esse Deus que ela amou tanto nessa vida, e se sacrificou por ele, configurou sua vida a ele, e nós queremos imitá-la para seguir a Jesus como ela seguiu, e contamos que, sendo um irmão nosso que faz parte do mesmo corpo místico que nós, que está vendo a Deus face a face, esse irmão, ele pode interceder por nós. Agora, isso tudo não tem espaço no protestantismo. Não tem espaço, porque não se crê em nada na nossa ideia de santidade. Não se crê na ideia de transformação intrínseca do ser humano. E, enfim, é algo seco, é algo desprovido de substância mesmo. Então, eu acho que seria isso. Eu acho que não há muito espaço dentro da doutrina da protestante a respeito da santificação. Não há, de fato, espaço para venerar quem quer que seja.